Boa noite. Você vai assistir, a partir de agora, programas produzidos pela TVT. A TVT é uma emissora educativa mantida pelo Sindicato dos Metalúrgicos do ABC e faz parte de um projeto de comunicação que conta com vários parceiros de diversas mídias, como o jornal ABCD Maior, a Revista do Brasil e a Rádio Brasil Atual. Somos comprometidos com o interesse público, com a democracia e com o trabalhador brasileiro. Queremos produzir conteúdos de forma compartilhada, garantir a sua expressão, seu acesso à informação, à cultura e ao lazer, além de conectar pessoas. Agradecemos sua audiência e esperamos despertar seu interesse em participar da construção de uma comunicação mais democrática em nosso país. O mundo moderno não poderia existir sem telefone celular, internet, geladeira, liquidificador, televisão, metrô, computadores, caixa automático, equipamentos profissionais eletrônicos em todas as áreas, como medicina, engenharia, advocacia. Não dá para imaginar aeroportos, comércio, indústria, sistemas de comunicação sem equipamentos elétricos e eletrônicos. O Brasil é um grande fabricante de produtos eletroeletrônicos. Só que nossa indústria de eletroeletrônicos ainda engatinha quando se trata de tecnologia, principalmente no que se refere à indústria de computadores, celulares e eletrodomésticos. Nós sempre fomos caracterizados por uma indústria montadora. Lá pela década de 90, mais ou menos, a indústria começou a ganhar corpo, mas sempre na intenção de ser uma montadora, né, de grandes multinacionais. Dessa segunda geração de eletrodoméstico, que está chegando no Brasil e que tem um custo mais alto, não é nada produzido no Brasil. Lavadora que lava, seca, nada disso é produzido no Brasil. Esses produtos não vão acabar muito, nunca. Eles vão cada vez se renovando e nós não temos o que oferecer, a não ser reproduzir, muitas vezes reproduzir o atraso. Aquilo que já é obsoleto lá fora vem ser produzido aqui no Brasil. Assim, a gente vê muito trabalho científico brasileiro, né, que é publicado no exterior, né, e a gente tem uma produção científica até razoável no Brasil, né, mas não vira PIB, ele não vira coisa para ser produzida no Brasil. Pelo contrário, quer dizer, ele dá subsídio para o desenvolvimento da indústria de fora. Dominar a tecnologia de fabricação de produtos eletroeletrônicos é extremamente importante para o desenvolvimento de qualquer país. Um dos motivos da relevância internacional conquistada pela China foi a política do governo para a produção de eletroeletrônicos em vigor desde o final da década de 1970. Estimuladas por incentivos fiscais, empresas multinacionais se instalaram no país com o objetivo de produzir para a exportação. No decorrer dos anos, as empresas chinesas absorveram a tecnologia das fábricas estrangeiras e hoje produzem eletroeletrônicos com valor agregado. Tanto que você vê um avanço muito grande agora de marcas chinesas e você vê eles produzindo celulares muito baratos, com um preço excelente para o mercado interno. Para o mercado interno dele você vê um preço, por exemplo, $200. E quando vem para cá, eles aumentam um pouco desse valor, aumentam 50%, vai para 300%, só que mesmo assim é um celular que consegue concorrer com qualidade excelente e a preço mais baixo que se você comprar um celular com tecnologia americana, por exemplo. Se a China pode, o Brasil pode. É claro, não é o melhor regime do mundo, que eu não defendo o regime ditador. Mas do ponto de vista de proteger a sua indústria, de se apropriar, né, de transferência de tecnologia, a China é um exemplo para nós seguirmos e temos musculatura para isso. Mas também não dá para copiar as condições de trabalho que a China tem com seus trabalhadores lá, que não respeita sindicato, que não respeita a organização no local de trabalho. Hoje o ambiente de trabalho na Ásia ignora conquistas que a relação capital-trabalho no Brasil conquistou desde os anos 50. Não podemos chegar a uma competição de custo sem degradar essa relação do trabalho e o objetivo do Brasil não é esse. No início da década de 1990, o Brasil abriu as portas para os produtos importados,
Depois de décadas de protecionismo, o setor eletroeletrônico vinha de uma política de restrição à importação, que garantia um mercado interno sem competição com produtos de tecnologia mais avançada. A abertura na época foi um choque. Isso acabou gerando o desaparecimento no Brasil de toda a indústria de componentes eletrônicos. O grande erro daquela política dos anos 90, da política do governo Collor, foi fazer uma abertura demasiadamente ampla, sem avaliar os danos que isso iria gerar para a indústria. Desde aquela época, infelizmente, nos tornamos seguidores, replicadores de produtos mundiais com tecnologia desenvolvida lá fora. Esse é um dos principais problemas que a indústria de eletroeletrônicos nacional vive hoje. Junto à baixa tecnologia, vem baixo valor agregado, baixa capacitação profissional, baixos salários. Na verdade, a gente foi abraçando multinacionais e com essas multinacionais vieram a tecnologia, mas não as produzidas aqui, né? As produzidas de fora. É uma coisa que a curto prazo, né, traz lucro lá pro empresário, mas a longo prazo não traz lucro lá pro país, porque lá na verdade você começa a perder mão de obra qualificada, né? Esse é o grande desafio nosso, né? Aqui em Sorocaba nós criamos o Parque Tecnológico, que é justamente para desenvolver tecnologia nesse setor. Ainda não chegamos a esse ponto de produzir um produto de alta tecnologia. Agora, o grande debate é, você tem um incentivo sim, mas você está incentivando a cadeia produtiva a desenvolver os produtos localmente? Ou nós vamos continuar sendo montadores, né? No período compreendido entre 1995 e 2001, a indústria de eletroeletrônicos no país encolheu 5,1%. A recuperação só veio a partir de 2002. Segundo dados da Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica, a ABINE, a indústria do setor eletroeletrônico teve um crescimento real de 42% entre 2002 e 2013. Crescimento médio de 3,2% ao ano. É importante ressaltar que desde o primeiro governo Lula pôde-se retomar o conceito de uma política industrial no Brasil que havia sido abandonado. Nós temos um compromisso de política industrial. O Brasil é um país que precisa da indústria para se desenvolver. Você sabia? Em 2013 foram vendidos no Brasil mais de 22 milhões de computadores, entre tablets, notebooks e desktops. Quase 70% dos componentes eletrônicos desses equipamentos são fabricados fora do país. Eu acho que toda uma manifestação sem violência, eu acho que ela é válida para a melhoria do país, ou para qualquer coisa que a gente vai buscar lá na frente. A produção de eletroeletrônicos no Brasil é muito diversificada. O setor vem ocupando cada vez mais espaço no país desde 2002, mas o crescimento não é o mesmo em relação a todos os produtos. Materiais elétricos e aparelhos de comunicação, por exemplo, são produzidos hoje em menor escala do que em 2002. Manter o câmbio extremamente valorizado durante muitos anos e de uma forma persistente, você acabou praticamente inviabilizando a produção de muitos produtos no Brasil. Então, quando a gente fala o setor eletrônico cresceu em 10 anos, em 12 anos, 200%, o faturamento cresceu. Mas e a produção industrial? A produção industrial não cresceu. A indústria de eletroeletrônicos no Brasil emprega cerca de 430 mil trabalhadores, 19% dos 2 milhões e 200 mil metalúrgicos do país. Existem polos produtores em diversos estados, como Amazonas, Santa Catarina, Ceará, Paraná, São Paulo. No
No interior de São Paulo, encontramos fábricas de componentes industriais, celulares e computadores, além de produtos conhecidos por linha branca. Depois da crise econômica internacional em 2008, o governo federal baixou alíquotas de impostos sobre esses produtos, o que motivou uma aquecida no mercado. Essa redução durou até setembro de 2013. Os empresários venderam, repassaram esses produtos, porém a gente não vê um retorno isso para os trabalhadores. A redução de uma jornada, melhores salários, melhores condições de trabalho, mas na área social principalmente a gente não vê essa contrapartida para a gente. Beneficiou o fabricante principal do produto final, aquele que a gente conhece na estante dos supermercados, né? Mas nós, os fabricantes de componentes que estão inseridos lá dentro não foram beneficiados. Eles têm dificuldade ao crédito, pequenos e médios, por exemplo, têm uma dificuldade tremenda de crédito. A Tecance é uma multinacional que produz compressores para refrigeração e sistemas de refrigeração industrial e doméstico de alta tecnologia. Na fábrica em São Carlos, há 3.500 trabalhadores, mas aqui já houve 7.000 funcionários. Eu acho que o custo da produção no Brasil envolve, obviamente, uma parte do custo do salário. Mas eu acho que o que mais impacta mesmo são questões que estão ao redor desse fato, principalmente tributação. A carga tributária para alguns eletroeletrônicos produzidos aqui passa os 40%, segundo a Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica, a ABINE. O custo de produção de produtos como os nossos, fabricados fora do país, é menor do que o nosso custo de produção. Em média, os produtos importados chegam a 30% ou 50% abaixo do preço que nós praticamos localmente. E simplesmente não dá para competir nesse nível, ou seja, se você cortar 30%, 50%, você no máximo está cobrindo suas despesas de matéria-prima. Hoje é a China e Taiwan, né? É o grande, dentro de componentes da linha branca, são os mais fortes. A fábrica de produtos de linha branca da Electrolux, também em São Carlos, conta com componentes importados nos itens de maior valor agregado. Por exemplo, um componente muito importante é a transmissão da máquina de lavar, da lavadora. A transmissão é uma peça importante porque talvez seja o que tem mais de tecnologia metalúrgica agregada. Antes se produzia tudo em São Carlos, hoje estão comprando a peça completa, pronta, a transmissão só encaixa na máquina, é um pacote. Os produtos eletroeletrônicos, principalmente aqueles que são montados, né, ditas montadoras eletroeletrônicas, eles possuem baixo valor agregado, né? Eu diria que a nossa indústria de componentes local, ela vive com uma escassez de investimento bastante grande em automação, inovação. O que precisa as montadoras assumir um compromisso de fato com o setor de componente. Não acho que o Brasil tem que ter uma política de proteção da indústria. O Brasil ele tem que ter uma política de incentivo para que a indústria seja mais competitiva, mais produtiva, mais eficiente. O comércio de produtos importados gera empregos fora do país. Fábricas de peças brasileiras estão fechando as portas. Preocupado com o desemprego decorrente da importação e com a necessidade de se investir em tecnologia, o Sindicato dos Metalúrgicos de São Carlos e região promoveu uma manifestação em fevereiro de 2012, que ficou conhecida por Marcha de São Carlos. Organização dos Metalúrgicos de São Carlos. Nós paramos São Carlos, é o primeiro ato da história de São Carlos. O sindicato, em primeiro lugar, tenta negociar. A negociação faz parte da vida sindical, né? Tem um incentivo, teve redução de IPI para essas linhas, foi pedido nosso, o governo atendeu, mas esqueceu de colocar lá a contrapartida do empresário, de não buscar fora, de comprar internamente, de estimular as autopeças. Assumimos hoje que poderíamos e deveríamos ter sido mais criteriosos na construção de contrapartidas à fruição dos benefícios da linha branca. Não conseguimos gerar mais postos de trabalho ou mais produção no fabricante de motor elétrico ou no produtor de chapas para máquinas de lavar. A partir daquele momento, o governo adotou uma postura que não foi de documento, mas sempre o discurso do Ministério da Fazenda, quando anunciava a manutenção da redução do IPI, exigia
das empresas a contrapartida e, no mínimo, a manutenção do nível de emprego. Eu acho que toda uma manifestação sem violência, eu acho que ela é válida para a melhoria do país, ou para qualquer coisa que a gente vai buscar lá na frente. As novas exigências do mercado fazem as empresas investirem também em tecnologia para a produção com menor impacto ambiental, além de produtos que consumam menos energia. Existe um selo, etiqueta de eficiência energética, com indicação sobre o consumo de energia de cada aparelho, que o consumidor deve consultar antes da compra. Só temos produtos com fabricação e com selo A, que é o de maior eficiência energética, né? Porque isso também para o consumidor brasileiro é extremamente importante, né? Programa de refrigerador e ar-condicionado, que boa parte da população tem em casa, esses dois programas juntos economizaram nos últimos 10 anos cerca de 6 bilhões de reais, que deixaram de impactar nas contas dos consumidores diretamente. Você sabia? O faturamento do setor eletroeletrônico em 2013 no Brasil chegou a 156 bilhões e 700 milhões de reais, 8% maior do que 2012. A previsão é que 2014 supere 2013 em 7%. A CNM tem feito luta, dialogado com o governo, levado propostas para inibir a rotatividade dentro do Plano Brasil Maior. Mesmo com o fim do IPI reduzido para os produtos da linha branca, o mercado se mantém aquecido em parte por causa do programa Luz para Todos do governo federal. De 2003 a 2013, mais de 15 milhões de moradores de regiões rurais remotas receberam energia elétrica e passaram a consumir produtos como televisores, geladeiras, celulares. Nós vivíamos no escuro, né? Era só na luz de lamparina, de vela. E agora, tudo acesa. Esse aquecimento, consequência do Luz para Todos, trouxe para o setor uma injeção de quase 6 bilhões e 800 milhões de reais. Com a chegada da energia elétrica, é um salto, né, de sair de um século para outro. Você dinamiza, ele é muito mais amplo do que só a indústria. Quando você leva a energia elétrica para esses lugares aí. Um só tem o seu biquinho de luz, mas ele já compra uma geladeira, ele compra uma televisão. Outro fator que contribuiu para o sucesso da linha branca e de outros eletrodomésticos foi o programa do governo federal Minha Casa Melhor, que libera o crédito de R$ 5.000 para a compra de móveis e eletrodomésticos. A ideia foi uma sugestão dos trabalhadores. A presença dos trabalhadores nesses conselhos de competitividade está demonstrando, a partir desse exemplo aí, que os trabalhadores têm o que dizer lá dentro. Tem propostas que realmente têm musculatura e fazem o mercado, fazem a economia girar. O Brasil mudou muito nos últimos anos. Mudou através da expansão e o surgimento de uma nova classe média, que hoje somam 54 bilhões de reais e movimentam mais de R$ 1 trilhão por ano. Agora, como que a classe média surgiu? Surgiu basicamente pela ida da população ao mercado formal de trabalho. Todos esses motivos levaram ao crescimento de 76,9% no número de postos de trabalho na indústria de eletroeletrônicos, no período compreendido entre 2002 e 2012. E no governo da presidenta Dilma, com o Plano Brasil Maior, a retomada do conceito e da importância e da prática de haver uma política industrial no Brasil,
associada e complementarmente à política econômica de maneira geral. Os trabalhadores daqui, de maneira geral, são meros montadores, empacotadores, embaladores e trabalham em setores que pagam salários mais baixos. Talvez isso explique a alta rotatividade de mão de obra na indústria eletroeletrônica brasileira. A CNM tem feito luta, dialogado com o governo, levado propostas para inibir a rotatividade dentro do Plano Brasil Maior. Então nós queremos estabelecer rotatividades dentro de um parâmetro aceitável. Estamos obtendo algum resultado, mas não é o ideal ainda. Ela precisa da integração entre trabalhadores, empresários e governo. Agora a pergunta que não quer escalar é: até que ponto as grandes empresas do setor eletroeletrônico estão dispostas a fazer isso, a mudar esse contexto que nós temos? Se não houver tratamento, se não tiver política como o do Inovaraldo, para a cadeia produtiva da linha branca e para as montadoras da linha branca, nós vamos ter no futuro nada produzido no Brasil. A CNM-CUT apresentou propostas ao governo para o desenvolvimento do setor eletroeletrônico. Entre elas estão a elaboração do conceito Produto Nacional, fiscalização de produtos importados para evitar a concorrência desleal, nacionalização da produção de componentes, investimento em pesquisa, tecnologia e qualificação dos trabalhadores, incentivo e financiamento para implantação e modernização de fábricas. O governo precisaria investir, os empresários precisariam entender essa necessidade. É preparar esses trabalhadores para receber um trabalho mais qualificado. Em Itu, no interior de São Paulo, existe uma fábrica brasileira que anda na contramão dessa tendência nacional da falta de investimento em tecnologia. A Emicol produz componentes eletroeletrônicos com tecnologia e valor agregado. Mas, infelizmente, a empresa não quis falar conosco. Aí, se eu pegar a Emicol, falar pela Emicol, de 82 até agora, ela aumentou 4 vezes o tamanho, né? Aumentou 4 vezes. Isso falando no avanço tecnológico. Uma oportunidade para o setor eletroeletrônico é a liberação de mais de 32 bilhões de reais do governo federal pelo FINEP, Fundo de Financiamento de Estudos e Projetos da Agência Brasileira da Inovação. A verba se destina ao Plano Inova Empresa, com linhas de financiamento para atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Teve um FINEP 30 dias que a gente lançou recentemente, no final do ano passado. Teve uma procura imensa, cerca de 2 mil empresas cadastradas. Mas tem que ter aquele pontapé inicial, tipo, de chegar com o projeto aqui. Entra com o projeto na FINEP. O Estado, ele manobra os grandes recursos, né, que fazem a diferença entre um país e outro. Quer dizer, precisa ter, primeiro, a abundância desse recurso, né, que é para ele não ficar muito caro. E segundo, precisa ter uma política de Estado mesmo, que incentive, que traga as empresas, que faça propaganda do que a gente tem a oferecer. O governo federal também está investindo no Plano Brasil Maior, com foco na política industrial, tecnológica, de serviços e de comércio exterior, no período compreendido entre 2011 e 2014. O plano pode trazer benefícios à indústria de eletroeletrônicos. Esse Plano Brasil Maior foi uma porta para que a gente pudesse estabelecer um diálogo tripartite na tentativa de recuperar algumas cadeias, como por exemplo a cadeia de linha branca, e tentar criar mecanismos para construir o conteúdo nacional. Poderia recolher ali na minha mesa alguns rascunhos do que viria a ser um Inovar linha branca, pacote com contrapartidas mais robustas. Essa lição está aprendida, mas não vejo grandes possibilidades disso ser uma ação em 2014. A produção industrial do Brasil não pode parar e nem vai parar, mas eventuais novos regimes precisam ser avaliados à luz dessas macro
dimensões da equação da construção de uma política pública para um setor tão pujante no Brasil como é o eletroeletrônico. O mais importante é que todos os setores, públicos e privados, tenham comprometimento com o sucesso da indústria eletroeletrônica nacional. Precisamos aumentar o número de empregos, melhorar a qualidade dos trabalhadores e a renda deles, investindo em tecnologia e abrindo portas para suprirmos tanto o mercado interno quanto o mercado internacional com produtos realmente fabricados no Brasil. Made in Brasil.